Bom Não dia, sei. então, queridos. Para quem eu não falei bom dia, vamos ler dois versículos, né? Um lá em Gênesis 1, que fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. E outro lá em Hebreus 11, versículo 3, que fala assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Senhor, nós queremos te louvar por esse tempo. Ó Deus, entregamos esse tempo nas tuas mãos. Ó Pai, a tua palavra é preciosa, a tua palavra é maravilhosa. E nós realmente, ó Deus, não temos condições, Senhor, de atingir tudo aquilo que essa palavra traz para nós. Mas eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, que não seja, ó Deus, somente conhecimento, mas que possa ser transformação na nossa vida, que possamos mesmo te conhecer mais, ó Deus, e te amar mais. Abençoa minhas irmãs, a casa de cada uma, abençoa esse tempo, ó Deus, guarda mesmo a questão da internet, que a gente possa conseguir chegar até o final da aula sem dificuldades. Agradeço pelas irmãs que têm cooperado, que têm ajudado. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, nós tivemos 2 semanas, né? Então, acho que já deu para ler o livro de Gênesis pelo menos umas 10 vezes, né? E aí, então, se esse cara de compartilhar alguma coisa, nós vamos abrir esse tempo agora para você compartilhar, tá bom? Pode começar, não demora não, não fica esperando uma pela outra. Então eu vou começar, porque aí já dá um start, aí todo mundo vai atrás. Isso. Nossa, dona Raquel, eu amo os primeiros capítulos de Gênesis, né? Porque ali tem muitos insights, assim, para o restante da Bíblia, né? Já tem muitos apontamentos para a vinda de Jesus, enfim, né? Então, uma das coisas que eu anotei aqui, né? É que Deus é um Deus organizado, né? A forma como ele cria, né? É tudo organizado. Então, não tem como ele criar, né? Os animais sem ter onde os animais habitarem. Então, ele separa a terra, ele separa a água para depois criar os animais. Então, tudo tem uma ordem, né? Não é aleatório. E a outra coisa, né, é que quando fala que Deus criou, não é só ele, é a Trindade, e isso fica mais claro quando ele fala de Adão e Eva, né? A criação, ele fala façamos, né? Que é a Trindade. Às vezes a gente enxerga como se Deus Pai tivesse acima do Filho e do Espírito Santo, mas não, né? Eles são um, né? Em essência, eles são três, né? Diferentes pessoas, mas são um em essência e por isso são complementares, né? Um não existe sem o outro. Então, eu achei muito legal isso, assim, da gente entender que também o homem e a mulher são complementares como humanidade, porque nós fomos feitos à imagem da Trindade, né? Então, isso é muito legal. Bem, joia, Dani. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, abre seu microfone aí e fala. Ninguém, não? Ei, meninas, nós precisamos dar um jeito de estar compartilhando, viu? Mas aí, durante a aula, você pode Eu ficar. posso, eu não estava Pode. conseguindo Oi, abrir. acabou, Posso falar? Adélio. Bom Pode, dia, Adélio. irmãs. É um Bom prazer estar dia. aqui com vocês, como sempre. Obrigada. Mas o que me encanta em Gênesis é que é, é um celeiro, né? Ali estão plantadas muitas sementes. Sementes que vão transcorrer de Gênesis e Apocalipse. Começa ali, né? A criação, a vinda do Senhor já está falada ali. A maneira do sangue precioso de Cristo também já está apontada ali.
E tem uma linha de vida que corre de Gênesis até Apocalipse, né? Que a gente precisa perceber que tudo que está plantado em Gênesis não fica parado em Gênesis. Inclusive, a promessa da nossa salvação está aqui, começa aqui, né? Criou, quando Deus criou, achei muito interessante o que a irmã falou, é de uma forma muito organizada. Deus ele é extremamente organizado, nada é por acaso. E nada é por engano também, né? É como se a gente pensasse assim, olha, em Gênesis está descrita a queda do homem. Deus não sabia que o homem ia cair? Deus já sabia da queda do homem, né? Deus é aquele Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tudo está nas mãos dele. Não existe um Deus que criou todas as coisas e foi tirar um descansozinho enquanto o homem faz a lambança que faz aqui na terra. Não. Está tudo debaixo da soberania do Senhor. E essa soberania, ela começa aos nossos olhos, ela começa em Gênesis, mas ela vai de maneira completa até Apocalipse. E a gente tem que perceber que sementes plantadas por Deus, elas vão germinar. Não é como a semente que a gente planta na terra, que às vezes pode vir uma época de seca e atrapalhar a colheita, e pode vir uma época de muita chuva e também atrapalhar a colheita. Não, Deus é aquele que planta, porque ele sabe que o que ele plantar vai florescer de acordo com o propósito dele. Em Gênesis a gente vê muito disso, né? Da salvação, do chamado de Abraão, da criação do povo de Israel, das promessas que foram feitas ali, inclusive já incluindo a gente, né? Que nós estamos inclusos nessa promessa, nós somos descendentes de Abraão também. E tudo isso vai sendo plantado aqui, foi uma sementinha plantada em Gênesis, mas que durante todo o percurso da Bíblia inteira, a gente vai ver essa semente sendo desenvolvida. Bem, E tem mais um pouquinho, né, dona Raquel, fazendo uma observação, assim, de que o livro de Gênesis é uma base, né, você precisa, é inevitável, não tem como você não ler Gênesis para entender tudo que vai acontecer daqui em diante, porque aqui tem a queda, aqui tem a parte quando Deus começa a redenção, a trazer de volta o povo, né, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, e aí e como as coisas vão se desenrolando a partir dali, a partir da história de Abraão, a partir, né, do novo chamado do Senhor, como algumas coisas que acontecem ali, por exemplo, na quebra, né, quando as filhas de Noé pecam, né, quando os filhos de Noé, aliás, descobrem a nudez do pai, como que aquele povo vai ser amaldiçoado, e depois é aquele povo que o povo de Israel tem que conquistar, né, tem que vencer, enfim. Então, tudo vai se desenrolando a partir daí. Como Ló, né, e as filhas dele ele começam a ser, que viram um povo também, que é o povo que vai confrontar Israel durante muito tempo, né, os amalecitas, os amoritas, enfim. A gente precisa entender as linhas que estão aqui em Gênesis, né, os princípios, as coisas muito específicas que Deus está contando, assim, que é o start, né, de toda a história que a gente vai percorrer durante toda a Bíblia. E eu acho que a parte assim, que mais me marca, né, me chama a atenção é justamente nessa quebra de Gênesis 12, quando Deus chama de novo o povo, né, para a redenção, assim, ele começa de novo uma história. é isso mesmo, Tati. Muito bom, meninas, muito bom. Isso aí nos ajuda muito, né? É cada um com um pouquinho. Muito obrigada, meninas. Muito bom. Então, é mais ou menos isso mesmo que nós vamos falar. Se a Elaine quiser colocar os slides, começar com os slides, né? E aí vocês ficam à vontade para tirar o microfone do mudo e compartilhar, tá bom? Ou perguntar, ou acrescentar. Então, Gênesis é o princípio, né? Aliás, essa palavra Gênesis é porque é como se fosse a primeira palavra em hebraico, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis significa princípio, significa origem. E é isso que as meninas falaram. Tudo, as sementinhas estão lá. Em Gênesis, elas vão desenvolvendo através da Bíblia, da história da humanidade, da história dessa terra, né? O autor
é Moisés. Lá em Atos 7:38, alguém abre aí para nós, e outra pessoa pode abrir em Lucas 24:27. Moisés realmente é claro que ele não estava lá na criação, mas sempre o Pentateuco, são os 5 livros, ah, eles são as pessoas, os eruditos estudiosos, e a própria Bíblia é, relata que realmente foi Moisés que escreveu, porque Deus ditou isso para ele. Então, alguém abriu lá em Atos 7:38 para nós, por favor? Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida, para transmiti-las a nós. Isso, exatamente isso. E aí, Lucas também, 24:27, é o Senhor Jesus falando. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Olha bem, isso é a palavra de Jesus, o próprio Senhor Jesus está falando, né? Que começou com Moisés, que é o Pentateuco, e aí depois é só um instantinho, menino. E aí, então, a gente vê que o próprio Senhor Jesus falou que, começando por Moisés, pelos profetas, ele está falando da palavra de Deus, né? Quer dizer, Moisés, ele se refere ao Pentateuco. Então, a data que foi escrito foi por volta de 1500 anos antes de Cristo. E praticamente são 2000 anos a história, desde a criação até a morte de José, né? Então, o propósito de Deus é revelado, como as irmãs já falaram aí no livro de Gênesis, a gente vê que Deus começa a revelar o propósito dele. Outra coisa importante, queridas, é que ele foi escrito em prosa. Ele não foi escrito em poesia. Por quê? Porque a poesia, ela tem uma conotação, às vezes, assim, de coisas que não são, assim, reais, né? Muitas coisas na palavra de Deus são escritas em poesia. Ali em Jó tem muita coisa em poesia, muitas coisas. Salmos tem muita poesia, mas o livro de Gênesis, o Espírito Santo, ele realmente ele é cuidadoso. O Gênesis foi escrito em prosa, porque realmente é uma história, não é uma fábula, não é uma mitologia, são fatos verdadeiros. Então, pode passar, Elaine, por favor. Aquele versículo que a gente leu lá em Hebreus é muito importante. Por quê? Porque o inimigo, ele luta principalmente contra 2 livros na palavra de Deus, que é Gênesis e Apocalipse. Então, vocês veem que muitos cientistas, não são todos, porque tem muitos cientistas cristãos, verdadeiramente cristãos, né, que eles colocam em dúvida a questão de Gênesis, da criação. E aí o inimigo faz isso na humanidade porque para ser desacreditada mesmo a palavra de Deus. E Apocalipse também, porque lá em Gênesis tem a promessa de que realmente a cabeça da serpente vai ser esmagada pelo Senhor Jesus. Foi o que as irmãs falaram, né? É a profecia do Senhor Jesus. E em Apocalipse aquilo é realizado, aquilo é consumado. Então são os 2 livros que o inimigo ele luta muito contra esses 2 livros, principalmente Apocalipse, porque as pessoas falam assim, eu não gosto de Apocalipse não, porque eu tenho medo, eu não gosto de Apocalipse porque eu não entendo, mas ali fala em Apocalipse que a gente deve ler, só de ler esse livro a gente já recebe uma bênção, né? Então, isso é muito importante. E esse livro começa de uma maneira muito majestosa e magnífica. Ele não começa querendo provar a existência de Deus, porque foi o próprio Deus que escreveu, mas ele já nos coloca diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Então, para nós que amamos o Senhor, que cremos no Senhor, esse versículo de Hebreus 11, ele é muito maravilhoso, que fala assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é uma coisa muito linda. Então, é pela fé. Então, quando a gente começa a ler Gênesis, nós que amamos o Senhor, conhecemos o Senhor, nós adoramos o Senhor, porque aquilo é uma maneira tão linda de começar esse livro. Algumas de vocês falou isso aí, né? Agora, para o incrédulo, aquilo ali não passa despercebido para ele, né? Aquilo ali é como se fosse
uma fábula, mas nós sabemos que não é. Então, o Espírito Santo, nós falamos aqui, o Espírito Santo nos coloca de frente com aquele que reina sobre todo o universo e que é o seu Criador. Tem algo muito interessante, queridos, eu não sei se eu coloquei na frente, tem alguns versículos que nós vamos ler, não vou ler todos, não, mas vamos ler alguns, mas a estrutura matemática do capítulo 1 de Gênesis é uma estrutura muito semelhante à estrutura do universo. Então, isso aí eu li de alguns irmãos cientistas, né, uns físicos, eles falando, porque as letras em hebraico, as letras hebraicas, elas correspondem a números. Então, ali em Gênesis, se a gente trocar as letras pelos números, é uma composição matemática, assim como é do universo. Moisés não tinha condição de escrever algo assim. É somente o Senhor. Somente o Senhor poderia colocar uma coisa assim, o Espírito Santo de Deus. Então, isso é algo muito lindo, muito maravilhoso. Vamos ler alguns versículos desse, querido, bem rapidamente, lá em 1 Crônicas 16, 26, Salmo 19, 1, Colossenses 33, eu fiz errado, Colossenses 1, 15, Isaías 40, 26, são alguns versículos importantes para a gente ler. Crônicas 16, 26. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. É esse aí mesmo? Não, não é É? não. Não é não? Desculpa. Ah, Não é não. Eu estava lendo 17. ah, Desculpa, gente. não. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Amém. Então, lá em Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse texto de Jó, queridos, não é Jó 38, 41, não. É Jó 38 até o 41. Eu que errei isso aí. Elaine até pediu para eu confirmar e eu achei que estava certo, mas não está. É o livro de Jó, do capítulo 38 até o 41. É Deus falando com Jó, onde Jó estava, quando ele criou, ele começa a falar as coisas. É muito lindo esses capítulos. As irmãs deviam depois, com calma, ler onde Jó estava quando ele criou os céus, a terra, o mar e tantas outras coisas. São capítulos muito preciosos. Salmo 33, 9. Salmo 33, 33. Isso, 9, não é isso não? Eita, será que eu estou errando Ah, tudo? tá, é porque eu abri no... Não, eu abri no Salmo errado, perdão. Salmo 33, 9. E alguém já abre lá em Isaías 40, 26. Posso ler Isaías, que já está aberto? Pode, por favor. Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha bem. Existe mais de 100 bilhões de galáxias semelhantes a nós, né? Do Sol, Lua e os planetas. Mais de 100 bilhões. Dentre dessas galáxias, existem mais de 100 bilhões de estrelas. E o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor chama cada uma pelo nome. É só o nosso Deus, querida. A nossa mente realmente não consegue imaginar isso, como poderia ser isso, né? É muito interessante isso. Agora, outra coisa importante também ali de Gênesis é que o primeiro capítulo de Gênesis, que enfoca na criação, são 76 palavras básicas no hebraico, 76 palavras no hebraico. Acontece que os cientistas, as pessoas que entendem, né, de biologia, de astrofísica, esse negócio todo, para eles descreverem um átomo de hidrogênio, eles gastam 200 páginas. Agora você vê, nós podemos ver como que pode escrever, como que Deus, só Deus para descrever a criação de uma maneira tão simples,
que uma pessoa iletrada, uma pessoa que tem um conhecimento raso, ela pode ler e entender, assim como um cientista que tem seu conhecimento mais aprofundado também pode ler, entender e adorar o Senhor. Então, isso é muito importante, queridos, porque é uma maneira sucinta e uma maneira tão maravilhosa de Deus escrever ao início de todas as coisas, né? E aí, então, o Gênesis ele inicia com Deus, e Deus criando todas as coisas, e termina com morte. Lá no último versículo, alguém abre o último versículo de Gênesis, Gênesis 50, olha aí. Gênesis 50, o último versículo, 26. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no... Esse livro com a majestade de Deus e como o homem vai decaindo em todas as coisas. A gente vê começa com o pecado lá de Adão e Eva, depois Caim e Abel, e assim vai, né? Tem o dilúvio com Noé, e assim vai. Tem a Torre de Babel, como que vai degenerando, como o pecado começa a lastrar por esse mundo, e a gente vê, não precisa nem falar, a gente vê como o mundo está hoje, né? Então a gente vê que mostra-se o fracasso do homem, eu tenho escrito aí, sobre todos os aspectos, e o suprimento de Deus para cada situação. Então, esse versículo de Romanos que é tão lindo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, a gente vê que realmente o primeiro capítulo fala do poder de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis fala da grandeza e o poder de Deus na criação. O segundo capítulo de Gênesis, só um resumo assim rápido, fala assim da bondade e da provisão de Deus. Quando Deus prepara aquele jardim, coloca ali, forma o homem, depois a mulher, né? Então, da bondade e a provisão de Deus. E no terceiro capítulo, então, a gente pode conhecer a graça de Deus diante do pecado. Porque Deus podia ter abandonado tudo e acabado com tudo, mas ele não fez assim. É interessante a gente pensar assim, queridos, porque os anjos, eles conheciam o poder, a majestade, eles conheciam e conhecem o poder, a majestade, a grandeza desse Deus. Mas eles não conheciam essa outra faceta da personalidade do nosso Deus, que é o quê? É o amor, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, eles não conheciam isso. E isso foi conhecido através do pecado e da graça de Deus com relação ao pecado do homem. Isso é uma coisa muito linda. Então, vamos ver, ó, de Gênesis 1 a 11, as pessoas, vamos dizer assim, aparecem várias pessoas, mas as principais que nós vamos estudar é Abel, Enoque e Noé. São esses três que estão no início, né? E depois de 12 a 50 são esses, Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu estou usando alguns livros, mas que eu tenho usado para falar sobre essas biografias é um livro do irmão Stephen, que fala assim, havendo Deus falado, né? Aquilo que nós já estudamos assim do Novo Testamento também. Então, pode passar aí, Elaine, para nós, por favor. Ah, tá. Isso aqui é só um pouquinho de curiosidade só, queridos. Tem algumas escolas que falam sobre a criação. Então, eu coloquei só essas três, para não complicar muito a vida da gente, né? Nem a minha, né? Com certeza. É o modelo dia-era. Eles creem que cada dia que fala, quando fala dia, que não é questão de dia de 24 horas, mas é uma era. É uma era, né? É o pessoal que crê, são eras geológicas, como a gente estuda na geologia, nesse negócio todo, que é o conformismo, que fala isso. Tem alguns irmãos que seguem essa linha, acreditam que não é o dia, né? Dia 24 horas. Tem aqueles que creem que são dias mesmo, de 24 horas. Dias normais de 24 horas. E tem, então, também os irmãos que creem, que chama modelo GAP. Eles acreditam que entre o versículo 1 e 2, houve uma quebra ali. Porque no versículo 1 está escrito assim, nós sabemos, do princípio criou Deus os céus e a terra, né? Aí no 2, o versículo 2, fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eles creem, querida, que a tradução certa para esse versículo é o seguinte: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Então, eles creem que entre o versículo 1 e o versículo 2 foi quando houve a queda de Lúcifer, de Satanás. Por que que eles creem dessa forma? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o versículo. Lá em Isaías, tem um versículo que fala assim, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Isaías 45:18. Alguém abre para nós, por favor. Alguém achou? Isaías, Isaías 45, isso, lê para nós. 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, por causa desse versículo que fala que Deus não criou a terra para ser um caos, e aqui no versículo 2 é como se fosse um caos, esses irmãos creem, então, que entre o primeiro versículo e o segundo, houve assim, foi quando houve a queda de Satanás, ele foi lançado aqui na terra. Tem outros, lá em Ezequiel e Isaías também, tem um capítulo que fala dessa queda de Lúcifer, né? Mas nós não vamos ver isso agora. Então, queridos, isso aí são interpretações diferentes, mas isso aí não pode trazer separação entre nós, que uns irmãos estudam de uma forma, outros estudam de outra, né? Mas o principal é o seguinte, que Deus criou todas as coisas, e Deus restaurou todas as coisas, foi preciso restaurar, Ele restaurou, assim como restaurou o homem do seu pecado. Então, isso é o mais importante. Pode passar, Elaine, para nós, por favor. Então, agora aqui também é só questão eu posso dizer assim, curiosidade, né? Mas é porque a nossa língua portuguesa, às vezes, ela perde muito com relação ao hebraico, porque tem uma palavra, por exemplo, palavra para nós é só palavra, mas no hebraico tem vários tipos de palavras, né? Para cada situação. E assim também é o verbo criar, mas aqui é interessante porque esse verbo criar, que para nós é criar, é bara, no hebraico, ele é usado exclusivamente em referência a Deus. Ele só é usado em referência a Deus. Por quê? Porque significa criar a partir do nada. Não tem nada e Deus cria. Então, esse é o significado dessa palavra. Depois eu posso passar para as irmãs os versículos, né? Lá em Gênesis 1, que essa palavra é usada. Aí tem a palavra assar, que significa fazer a partir de uma matéria já pré-existente. E aí, então, tem a palavra formar, que é essa iatzá, que significa formar. Eu nem sei pronunciar direito essas palavras, que eu não conheço o hebraico, isso aí copiou. Aliás, eu acho até que foi a Joyce que copiou isso e colocou colocou aqui para nós. Mas isso aqui é só para as irmãs entenderem que às vezes a gente fica assim meio confuso, né? Porque fica na mesma coisa. Deixa eu ver onde fala que Deus criou, onde está esse versículo. Espera aí. Nós já lemos o 43:7, já lemos, né? Acho que sim, mas vamos ler de novo Isaías 43:7, por favor. Tudo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Olha bem, são três É palavras. esse? Desculpa, é esse mesmo, Gélia, obrigada. São três palavrinhas que eu criei, formei e fiz. São exatamente essas três palavras que estão lá em Gênesis. Então, a gente lembrando que essa primeira palavrinha, ela só se refere a Deus, porque só Deus pode criar do nada alguma coisa, né? Pode passar aí para nós, por favor. Eu acredito que isso aí nós já vimos também, né? Pode passar, Elaine, nós já falamos sobre isso.
A gente vê, então, as meninas já falaram que em Gênesis está o princípio de todas as coisas, a sementinha de todas as coisas, que é a profecia mais importante, que é sobre o Senhor Jesus, né? Que é logo ali no capítulo 3, onde houve pecado, que Deus, então, já sabia aquilo que ele fazia, é claro, né? Nós não entendemos isso, irmãs, isso é um mistério, né? Que Deus já sabia e que o pecado aconteceu, mas nós sabemos que a cruz, ela já estava programada antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós não conseguimos entender isso, mas é como aquele versículo fala, nós cremos nisso e adoramos o Senhor. Então, Raquel, oi, pode falar. só um negocinho que eu lembrei aqui, no início também, uma coisa que me chama a atenção é que uma das, né, é que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, desde o princípio, isso foi colocado para nós, né? Sem derramamento de sangue, que foi quando Deus cobriu a nudez dos dois, né? E a gente vê lá em Hebreus, né? O escritor de Hebreus falando sobre isso. Então, isso é tão evidente, tão claro, que desde o princípio, isso já foi nos mostrado, né? É muito lindo isso, né? É muito lindo. É tudo aquilo que o Senhor ele coloca ali no Gênesis, a gente prestar atenção, assim como as irmãs falaram, e a Márcia está falando agora, que é o pecado, né? O pecado entrou, é o princípio do casamento, é o princípio do sacrifício, que foi isso que a Márcia falou, é o princípio da aliança, né? Deus faz uma aliança com Noé, e etc. Tem vários princípios ali, são as sementinhas, né? Que a Adélia falou, são as sementinhas que foram semeadas ali, e elas vão brotando até chegar no final. Deus tem um propósito. É o supremo propósito de Deus. As coisas não estão rolando à reveria, não estão, não estão. O Senhor comanda todas as coisas. O Senhor comanda todas as coisas. Então, desde lá do início, ele já falou sobre... E o inimigo, ele ficou prestando atenção, porque ele tentou de todas as maneiras ver se ele conseguia destruir aquele que iria pisar na cabeça dele. Mas louvado seja o Senhor que ele não conseguiu. A gente vê lá desde Moisés, ou antes até, né, Abraão, que aí não veio só o Isaac, veio o Ismael, que é esse rolo que a gente tem no mundo hoje, e assim por diante. Isso é o que o inimigo, nós, como homens, desculpa, e o inimigo quer atrapalhar os planos de Deus, mas o Senhor ele vai cumprir o propósito dele, irmãs. Quando a gente vai lá no Apocalipse, a gente vai ver. Pode passar, Elaine. Eu fiz uma comparação bem rapidinha, eu acho que as irmãs conhecem a comparação, mas é muito lindo a gente ver como Deus alcança o propósito dele, apesar de nós. Porque muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas como pode? Eu faço tanta coisa que não deveria fazer, aí a gente fica olhando tantas coisas, mas o Senhor ele vai cumprir o propósito dele. Não por causa de nós, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E aí o que é importante a gente lembrar que tem um fio de ouro que corre a Bíblia toda, que é o Senhor Jesus Cristo. Realmente nós somos importantes, mas a redenção não está em primeiro plano. O que está em primeiro plano é o Senhor Jesus. Deus entregar todas as coisas para o Filho dele. Isso é o primeiro plano. Nós pertencemos a esse plano, louvado seja o Senhor por isso. Mas nós somos tão egoístas que a gente acha que tudo foi feito por causa de nós, que tudo gira em torno de nós. Não, queridos, não. O Senhor nos ama, nós temos um lugar especial no coração do Senhor, mas tudo é focando no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, lá em Gênesis, então, para eu terminar a ideia, tem um fio de ouro que corre a Bíblia toda, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem um fio de prata, que é a redenção, que corre desde Gênesis até Apocalipse, né? Então, veja bem, Gênesis foi o primeiro repouso, Deus descansou, né? Ele viu que tudo era bom e ele descansou. Só tem um versículo, só tem um lugar, uma criação que Deus fez, que ele não fala que era bom. Eu vou deixar as irmãs descobrirem isso, tá? Para a próxima aula, lá no Gênesis 1. Mas tem um primeiro repouso e depois tem um repouso final. Depois desse repouso de Deus, ali na criação, a gente nunca mais vê Deus descansando. Inclusive, Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Então, Deus não descansou mais, porque ele começou a trabalhar na redenção da humanidade. Aí tem a árvore da vida em Gênesis e tem a árvore da vida em Apocalipse. Lá em Gênesis fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas em Apocalipse não tem essa árvore, só tem a árvore da vida. Louvado seja Deus. Lá em Gênesis tem um jardim preparado. Deus preparou o jardim do Éden, que significa delícias, né? Mas lá em Apocalipse tem um jardim e uma cidade preparada para o povo de Deus. Lá em Gênesis, Deus passeava no jardim na viração do dia. Mas olha que coisa maravilhosa. Lá em Apocalipse, Deus habita com o seu povo. Ele não só passeia, mas ele habita conosco. Lá em Gênesis tem dor, tem suor, tem lágrimas. Lá em Apocalipse não tem nada disso, né? Lá em Gênesis é uma vestidura de pele que Deus fez. Aliás, primeiro o homem fez uma de folha de figueira, né? Que não tampava nada, além de espinicar muito, né? Mas Deus fez uma vestidura, Deus fez a vestidura de couro, né? Tirou a pele de um animal, teve que sacrificar um animal inocente, mas lá em Apocalipse, nossas vestiduras são de linho fino, linho fino. Tem a árvore da vida é guardada lá em Gênesis, mas em Apocalipse, o acesso à árvore da vida é livre, todos aqueles que quiserem. Lá em Gênesis, o cordeiro sacrificado, naquela profecia. Lá em Apocalipse, o cordeiro no trono. E lá em Gênesis é o alfa e Apocalipse o ômega. Isso é muito lindo, como é que a palavra de Deus ela tem uma sequência, né? Tudo converge para uma coisa e não tem discrepância nenhuma, embora sejam vários autores de vários níveis, né, vamos dizer assim, uns muito intelectuais, outros não tinham instrução praticamente nenhuma. A gente vê o Senhor usando tudo isso, e isso formando um todo tão maravilhoso, tão harmonioso. Isso é só a mão de Deus. Pode passar, Elaine, por favor. Então, nós vimos, então, aí, Gênesis, aí está no capítulo 2, né? Mas é o foco na criação do homem, é o capítulo 1 de Gênesis. Oh, desculpa. O capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação. Tudo aquilo que a gente já falou é o capítulo 1 de Gênesis. Ela foca na criação, totalmente na criação de Deus. Agora, o capítulo 2, o Espírito Santo vai focar na criação do homem. É como se ele desse assim, uma ênfase especial na criação do homem e da mulher. É o capítulo 2. Então, o jardim, né? Deus coloca aquele homem no jardim e dá algumas ordens para eles. Vocês lembram as ordens que Deus dá? Não Cultivar e pode comer guardar, do né? fruto, Isso, cultivar, guardar Não e multiplicar. Ele falou multiplicar. para o homem multiplicar, né? É a instituição do casamento, mas ele tinha que cultivar e ele tinha que guardar. Isso é muito importante, queridos, porque se o homem precisava guardar esse jardim, é porque tinha algum problema, certo? Porque senão não precisaria ele guardar. Então ele tinha que estar atento assim, ele tinha que cultivar o jardim, tinha que guardar. Ele deu nome a todos os animais, inclusive os estudiosos falam que Adão provavelmente tinha uma mente muito privilegiada, que nós perdemos muito depois do pecado e a gente, ao decorrer do tempo, a gente vem perdendo também. Então, Adão deu nome a todos os animais e ele tinha que cultivar aquele jardim e guardar. E isso era um teste para o homem. O homem é como se fosse neutro, né? Naquela situação. Ele não tinha pecado, mas ele conhecia Deus, que Deus visitava o homem na viração do dia. Ele já conhecia Deus. Ele sabia, ele conversava com Deus. Mas veja bem, teve um teste para o homem, que era a vontade própria dele e a vontade soberana de Deus. Então a gente vê, queridos, como que o homem então escolheu viver separado de Deus, que foi exatamente o pecado. E aí, então, ele entra na desobediência. Aí o capítulo 3 de Gênesis, que vai falar, então, sobre a queda. É um capítulo muito importante, porque a gente vê que essa é a maneira
do diabo, nosso inimigo, usar até hoje a mesma coisa. A mesma coisa que a tentação de Jesus, né? A serpente, então, ela planta dúvida, veja bem, contra o amor de Deus, contra a fidelidade de Deus e contra a palavra de Deus. Por quê? Vamos abrir lá em Gênesis 3 para a gente ver isso. Alguém lê aí qual foi a pergunta que a serpente fez para a mulher? Alguém lê 3:1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha bem, primeiro a serpente fez uma pergunta, ela colocou em dúvida a palavra de Deus, uma pergunta atrevida, se a gente pode dizer assim, né? Então ela pergunta, foi isso mesmo que Deus falou? Então realmente ela colocou dúvida no amor de Deus, porque mais para frente ela fala assim, não, não é bem assim, né? Porque se você comer essa fruta, a gente sabe da história, né? Você vai ser igual a Deus, seus olhos vão ser abertos, vocês vão ser igual a Deus. Então, ela colocou dúvida no amor de Deus e na fidelidade de Deus, naquilo que Deus tinha falado. E principalmente, queridos, na palavra de Deus. Se a palavra de Deus estivesse guardada no coração de Eva, se ela desse a importância devida à palavra de Deus, ela teria respondido à serpente: olha, Deus não falou assim, eu creio naquilo que o Senhor falou e é assim que eu vou caminhar. Então, olha a importância da palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus não tinha um lugar adequado no coração da Eva. É por isso que naquele salmo que nós estudamos, Salmo 119, fala o quê? Guardei a palavra no meu coração para não Não pecar contra ti. contra ti. Exatamente. Olha bem, queridos. Olha a que ponto chegou, infelizmente, né? E aí, então, isso aí foi muito ruim. E a gente vê, então, como que a Eva caiu naquilo ali e o Adão também. A Eva foi enganada, mas o Adão não foi, porque o Adão sabia, ele comeu, a mulher ofereceu e ele comeu, né? Deus fala isso claramente ali, né? No capítulo 3 mesmo. Aí, olha bem, enquanto tudo era vida, no início de Gênesis, quando Deus coloca as duas árvores lá, Deus fala de morte. Fala, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas agora, quando tudo é morte, Deus fala de vida. Deus fala, então, que o, a, o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. E aí, então, agora, quando tudo é morte, Deus, então, fala de vida. E daí para frente, Deus começa a trabalhar efetivamente na redenção do homem e de toda essa terra, né? E aí disso nós já vimos que na criação Deus revelou o seu poder e divindade, e depois, então, depois do pecado, Deus, então, mostra essa coisa tão linda da personalidade dele. Deus é amor, foi o que João falou, né? Deus é amor, é misericórdia, é graça. Isso só foi revelado depois do pecado. Então, queridos, é muito lindo esse texto de Gênesis, porque a gente encontra tudo isso ali, tudo aquilo, o propósito de Deus, é o que a gente precisa de realmente estar com o nosso coração voltado para isso aí, né? Ah, vou ver mais um pouquinho, parece que dá tempo de a gente ver mais um pouquinho, um slide, isso. Então, aí Adão é o primeiro homem, ele não é citado lá na Galeria da Fé, lá em Hebreus 11, que vai falar, começa de 7, né? O Abel, né? Começa com Abel, se não me engano. Abel, acho que começa com Abel. Então, mas Adão não é citado ali, por quê? Porque é como se fosse Adão fosse a velha criação. Lembra que a gente fala mesmo que ou a gente está em Adão, ou a gente está em Cristo. Ou a gente tem o DNA de Adão, porque toda a humanidade tem o DNA de Adão, porque toda a humanidade veio de Adão e Eva. Ou então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, esse DNA nosso é mudado. Nós agora temos o DNA do Senhor Jesus Cristo. Então, nós
estamos ou em Adão ou em Cristo. Nós estamos em Cristo, louvado seja o Senhor por isso, né? Mas tem muitos ainda que estão em Adão, só tem esse DNA. Adão significa terra vermelha, que foi de onde ele foi tirado, do pó, né? E aí, vamos ver lá Gênesis 5:1 e Mateus 1:1. Gênesis 5:1. Isso, Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. isso. Aí, Mateus 1:1. São duas genealogias importantes que aparecem aí. Mateus 1:1. Lembrando que Mateus é a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Opa, acharam? Mateus 1:1, Isso, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. olha bem. Agora a genealogia mudou, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Esse aí é o nosso DNA. Filho de Davi é rei e filho de Abraão, que é do povo judeu, né? Da tribo de Judá. Então, queridos, essa é a genealogia diferente. Aí vem, nós vamos ver depois, não vai dar tempo da gente ver na nossa aula de hoje, mas nós vamos ver sobre Enoque e nós vamos ver sobre Noé. Enoque significa disciplina e Noé significa repouso. São esses nomes importantes. E aí, eu não sei se a gente vai mais para frente um pouquinho, mas a gente pode ir porque a gente termina esses slides para a gente poder fazer outros, né? A gente viu do primeiro homicídio também, que foi Caim matando Abel, né? Caim, ele viu realmente que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus e o dele não. Porque Abel sabia que aquilo que a Márcia falou, que precisava de derramamento de sangue para poder ter remissão de pecados. Eles já sabiam isso desde o princípio. Deus já tinha revelado isso para eles. Mas Caim, ele pegou do melhor, sim. Pegou do melhor da terra, do cultivo dele, e ofereceu a Deus. Mas ele fez aquilo que eles... Isso é uma lição para nós, que muitas vezes nós fazemos realmente o melhor para o Senhor, mas não é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, isso é muito importante. Deus tem... Abel conhecia o coração de Deus, e por isso ele ofereceu a Deus o sacrifício correto. Caim, não. E a gente vê pelas respostas de Caim, a gente vê que o semblante de Caim descaiu, e ele ficou irado, e Deus ainda fala com ele, Caim, por que você está assim, né? Pergunta, e depois a gente sabe que Deus ainda fala com ele, olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Isso é outro princípio, queridos, que nós precisamos prestar atenção quando Deus fala isso para Caim. Porque o pecado, nós somos maus por natureza. E o pecado sempre está à porta. A tentação de falar mal do irmão, a tentação de murmurar, sei lá, tantas coisas, né? Isso a gente faz assim, naturalmente. Mas cumpre a nós dominar isso aí. Então, isso é muito importante isso, né? E aí, Caim, nós sabemos o que aconteceu, ele matou Abel, isso aí instigado pelo inimigo, com certeza, porque o inimigo pensou como Abel tinha agradado a Deus, o sacrifício dele, o inimigo pensou só, então é esse aí que vai esmagar a minha cabeça, mas não é, né? E aí, ele mata Abel. Ô, Agora é Raquel, interessante. Oi, pode falar, Márcia. só uma coisinha aqui que também me chamou a atenção desses dois, né? Caim e Abel, porque os dois viram a resposta de Deus com respeito ao pecado dos pais. Os dois viram, né? Mas só Abel teve essa revelação, porque Caim achou, assim, o que dá a entender, né? O que dá a entender, que por esforço próprio, que era o que ele tinha plantado, que aquilo poderia é, 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 apagar, né? Ou era o sacrifício ali diante do Senhor, por esforço próprio, né? Foi o esforço dele de plantar, e não é isso, né? Que Deus mostrou desde o princípio. E eu fico boba de ver que os dois viram, né?
mas só um teve essa revelação, mas os dois viram. Assim, é o que eu entendo, né? Posso estar errada aqui. Não, mas é isso mesmo. A gente vê que desde lá das folhas de figueira, a gente vê que nós queremos sempre fazer as coisas de acordo, queremos nos cobrir. Então, é isso que a religião faz, é cobrir a nossa nudez temporariamente, porque aquilo não tem nada a ver, né? E foi a mesma coisa com Caim. Ele queria fazer algo assim, mas é uma coisa temporária, não é aquilo que Deus quer. Então, muitas vezes são as leis, não, e são outras coisas que fazem a gente, a força do nosso braço. Então, a gente quer fazer as coisas assim, com a força do nosso braço, achando que a gente pode agradar a Deus dessa forma, e não é assim, né? E é O interessante que, esse... tia Hã? Raquel, que também me chamou a atenção, Deus falou muito comigo nessa passagem, e ele tinha, né? Ele podia reconhecer que realmente ele não agradou a Deus e, né? Tentar agradar a Deus, né? Numa segunda vez. Mas quando Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? E Deus dá a sentença, né? A consequência do pecado dele, uma coisa que me chamou muita atenção foi que, olha só, no 4:13, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Ou seja, eles ainda tinham relação com Deus. Eles Hum, ainda tinham um relacionamento com Deus. E aí, nesse momento, ele percebeu que isso era a coisa mais valiosa que ele tinha. E ele perdeu. É exatamente isso, né? É Isso. interessante. Pode É falar, isso. pode falar. Não, fala você, Ana, Não, completa não, seu não, é isso pensamento. que me tocou muito, assim, né? Porque é isso, acaba que quando a gente vai trazendo consequências de morte para a nossa vida, a gente vai se afastando do Senhor, a face do Senhor vai se afastando de nós. E isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, né? E ele É, sabia, porque ele via a Deus face a face. Então, isso é muito forte, né? verdade. É isso mesmo. E outra coisa é que porque Deus dá uma oportunidade para ele. Veja bem, Deus fala com ele assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então, Deus abriu uma porta de arrependimento para Caim, mas ele não quis arrepender. E aí é o que a Lana falou, ele afastou de Deus. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa observar, depois que vocês lerem Gênesis, é o seguinte: quando a gente olha a descendência de Sete, tem a questão da quantidade de anos que cada um viveu, mas na descendência de Caim não tem. Não tem. Por quê? Porque o Senhor conta os anos que nós andamos na presença dele, né? E Caim não tem nada, nada registrado ali da descendência dele na questão de anos. Depois vocês leem quando vai falar sobre a descendência de Caim. E dali, a partir de Caim, então, é que aconteceu várias coisas. Foi como fosse assim, um povo que não buscava mesmo o Senhor, né? Eles fizeram as coisas dele própria, fizeram até chegar ali em Babel, que nós vamos ver depois. Então, a gente vê como é que o pecado começou ali com os pais, depois entrou na família com esse assassinato, depois a gente vai ver que foi espalhando para a humanidade até chegar num ponto que é lá em Noé, que Deus teve então que mandar o dilúvio. Então, aquilo contaminou toda a terra, não é? Então, irmãs, eu acredito que por hoje seria isso mesmo. Eu queria que se as irmãs têm mais alguma coisa para falar, para compartilhar, para acrescentar. Eu acredito que é impressionante o estrago da queda, né? É impressionante o estrago que a queda trouxe para a gente, né? E o fato da gente não confiar na palavra de Deus, né? Então, quando Eva não confiou na palavra de Deus e confiou na palavra da serpente, foi gerada a dúvida, e ela come daquele fruto, na verdade, realmente a morte entra, né? Não existia morte,
E aí a morte entra, né? Ela não ia morrer na hora, né? Então, mas ela não morreria nunca se não tivesse, se Adão e Eva não tivessem comido, né? Então a morte entra e aí já vem a primeira referência, né, a Jesus Cristo ali, que é quando o próprio Senhor mata um cordeiro, já se referindo a um cordeiro inocente que é Jesus, e aí veste eles com pele, né, assim como Jesus Cristo nos reveste com seu sangue. Então já é uma grande Amém. referência daquilo que a dona Raquel falou, né, que a partir dali o Senhor, ele não descansou, porque aí ele passa a trabalhar na nossa redenção, né?